Graça e paz, queridos. Mais uma vez, estamos aqui, programa do Ministério Deus é Fiel. Queria orar com você nesse momento, se você pudesse fechar os olhos, se você puder. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo, neste momento, tome a direção deste programa, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos assistindo, abençoa aqueles que estão nos ouvindo. Pai, que Teu Espírito Santo tenha permissão para entrar nos lares nesta hora. Senhor, que este programa alcance os corações, meu Pai, sedentos, Senhor, pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra. Pai, muito obrigado. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amado, abra sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí perto de você. Nós vamos meditar um pouco na Palavra do Senhor. E a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, texto muito conhecido da igreja, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu gostaria de poder explanar um pouco essa palavra contigo, porque eu sei que tem pessoas neste momento que estão passando por momentos difíceis, estão passando por dificuldades. E a principal delas, em que nós chegamos a uma conclusão em que muitas pessoas se afastam do caminho do Senhor, se afastam da verdade, não é? Pessoas que estão na igreja, mas por um motivo acaba entristecido pelo ministério ou por um pastor, por alguém da igreja, e vão embora e não voltam mais. E nós temos o costume de ouvir algumas pessoas dizer assim: ah, essa pessoa está desviada, essa pessoa está afastada, essa pessoa... E ainda diz mais assim: e se essa pessoa morrer hoje, perdeu a salvação, morreu, foi para o inferno? Amados, eu quero dizer a você que se você crê no Senhor Jesus, mesmo que você afaste-se de uma igreja, de uma congregação, mas o seu coração está em Jesus e você obedece à palavra, não quer dizer que você foi jogado ao inferno ou condenado ao inferno. Porque daí até o inferno é um longo caminho. Eu quero crer que você que está afastado do Senhor, você tem, a cada dia que você acorda, que você vive, que você está podendo ter mais uma chance de, como eu posso te falar, de arrependimento, você não está no inferno. Porque ele diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há, pois, não é? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu entrego a minha história a Jesus, mesmo que eu me afaste da igreja, da congregação, não quer dizer que eu estou no inferno. Eu não creio assim. Eu creio sim que se você morrer pisando no sangue de Jesus, se você se afastar do caminho, profanar o Evangelho, você trazer tropeço para aqueles que andam na retidão, isso sim trará a você condenação. Por que eu quis escolher esta palavra para falar desse dia? Porque tem pessoas que elas se autoflagelam, elas se autocondenam, elas se autodestroem, porque diz assim: o meu pastor falou que eu não preciso, que eu estou condenado, então agora eu vou beber, vou farrar, vou fazer tudo que não presta, porque eu já estou condenado mesmo. Mas não é isso que diz a palavra do Senhor. Jesus deixou 99 ovelhas no aprisco e foi atrás de uma. E eu quero falar para você que está afastado do caminho do Senhor: você tem esperança de voltar. A sua vida pode ser sim uma vida restaurada. Você pode viver para o Senhor novamente. Você pode viver novamente para adorar o Senhor. E não importa o caminho que você está traçando no momento, que você está andando no momento. Se você se arrepender agora, se você entregar a sua vida agora para o Senhor Jesus, você certamente será novamente enxertado na videira que é Cristo.
Eu não condeno as pessoas porque elas tropeçaram, porque elas caíram, porque a Bíblia diz que o cair é do homem e levantar é de Deus. Então, se você caiu, se você pecou, há uma diferença muito grande, porque cai, você fica prostrado, você não se levanta, você ali já não está mais debaixo da graça. Mas quando você cai e você se levanta, você sacode a poeira, você está novamente sendo levantado pela essa graça que é o Espírito Santo. Então a condenação é para aqueles que não querem Jesus. A condenação é para aqueles que não estão em Jesus. E, aliás, tem pessoas, amados, que estão em Jesus, que vivem dentro da igreja, mas não têm um testemunho verdadeiro. Não conhecem verdadeiramente a Jesus. Não são verdadeiramente nascidos de novo, conforme João capítulo 3. Não tem novo nascimento. Então, para você que acha que uma pessoa que está afastada do Evangelho, porque fraquejou na fé, ou porque pecou, ou porque caiu, e ela está sem ir à igreja, ela está condenada ao inferno, deixa eu dizer a você, eu particularmente não creio assim. Eu creio que essa pessoa terá a oportunidade de voltar para Cristo, se arrepender a cada momento que o dia nasce para ela, a cada momento que a Bíblia diz que se o dia nasceu para essa pessoa, Deus está renovando as suas misericórdias. Então, para você que está afastado, eu quero dizer para você que para você tem esperança. Jesus ama você. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você precisa dar meia volta. Você precisa procurar uma igreja. Você precisa buscar o Senhor novamente e dizer: Senhor, eu pequei, eu falhei, mas eu quero voltar para o aprisco das ovelhas. Eu quero voltar para a tua casa. Por quê, amados? Porque a Bíblia diz, não é? Verso 3, porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, do tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Na carne de quem? Na carne de Jesus, quando Jesus foi crucificado. O pecado foi condenado ali. Então, para aqueles que estão em Jesus, já não há condenação de quê? Condenação do inferno, condenação para aqueles que morrerão sem Jesus. Porque os que se inclinam para a carne serão destruídos, amados. Porque o penhor, diz no verso 6, que o penhor da carne é morte, mas o Espírito traz vida e paz. Então, necessariamente, se você tem Jesus, aceitou Jesus, mas não vive dentro de uma igreja, não quer dizer que você está condenado ao inferno. Quer dizer que você está deixando de reinar aqui na terra. Tá certo? É semelhante àquele homem que tem um rei, o rei que tem um filho, o filho sabe que é um príncipe, que vai ser um rei no futuro, mas faz tudo errado. Ele não está nem aí com com a sua hierarquia de principado. Porque um dia ele vai ser um rei, mas aí ele prefere viver como plebeu, prefere viver como um pecador, ele prefere viver sem uma postura de um príncipe. Assim são as pessoas que afastaram-se de Jesus. Elas vivem lá na lama, mas eu acredito que se essa pessoa, até no suspiro dela, se arrepender, ela estará sem salva, porque é isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, eu creio na salvação em Cristo Jesus. Eu creio na salvação que não se perde. Eu creio que você perda a salvação, que você pode perder se você rejeitar Jesus, se você renegar a salvação. Se você disser: Jesus, eu não quero mais, eu não acredito que tu és a salvação. Jesus, eu pisar no sangue do Senhor, não é? Então eu acredito que você perde sim a salvação. Mas, e aqui eu não quero julgar, eu não quero, falar de igrejas, não é? Que crê na predestinação, salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu creio que nós que aceitamos o Senhor Jesus, nós que recebemos o Senhor Jesus, nós temos a salvação em Cristo. E se eu renunciei o mundo, eu levantei minha mão e confessei Jesus, eu estou salvo. Bem, então você que está me ouvindo em casa, você que está afastado dos caminhos do Senhor, este é o momento de você pensar em voltar. Sabe por quê, meu amado? Nós não sabemos a que hora virá o Filho do Homem, a que horas o Senhor volta. E a parábola das 10 virgens diz que 5 virgens eram prudentes e 5 nécias. E as 5 prudentes tinham um azeite que sobrava.
Por que o azeite sobrava? Porque elas sabiam que se o mestre demorasse, o noivo demorasse, acabando o azeite de suas lâmpadas, elas teriam o azeite subselente, o azeite de reserva. E aquelas outras 5 não, deixaram o azeite acabar, foram atrás de comprar. Quando Jesus voltou, pegou de surpresa. E o que é o azeite? É o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo apagar na sua vida. Não deixe o Espírito Santo morrer. Busque o Espírito Santo em oração, em jejum, uma vida de santidade. Busque voltar para a casa do Senhor. Busque voltar para os princípios da palavra, e aí você será assim salvo. Porque uma vez salvo, nesse sentido da palavra, você estará salvo para sempre. Porque já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, para você que quer receber o Senhor Jesus, onde quer que você esteja, você acredita nesta palavra? Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos terminar aqui, mas eu gostaria muito de ler esse texto com você. Romanos capítulo 10, verso 8, que diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e com teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então eu creio que você, confessando Jesus, você será salvo. Então neste momento eu gostaria de orar com você, onde quer que você esteja. Vamos fazer uma oração de confissão de Jesus e você receber a salvação e andar com Ele nessa terra. Não mais como um pecador na lama do pecado, mas como um filho do Deus Altíssimo, um príncipe, um filho que reina nessa terra. Amém? Vamos orar? Então, em nome do Senhor Jesus, onde quer que você esteja, feche seus olhos, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador, te confesso, Jesus, que tu morreu e ressuscitaste ao terceiro dia, estás vivo, sentado à direita de Deus. Eu te confesso publicamente, eu abro minha boca e digo: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu creio com o coração, como se diz em Romanos capítulo 10, e confesso com meus lábios. Diga: Jesus, eu estou aqui, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E, Senhor, escreve a minha história, muda a minha história, me tira do pecado, do lamaçal do pecado. E porque para mim, Senhor, agora já não há condenação, porque eu estou em Cristo Jesus e uma vez salvo, nesse sentido da palavra, salvo para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te dê vitória. Nós vamos terminar o quadro agora, mas vamos voltar com a entrevista de hoje. Você não deve perder, né? Com o pastor evangelista Davi Feijoli, pastor que Deus usa poderosamente, que é um homem de milagres. O Senhor usa ele para curar pessoas com problemas de coluna, com artrite, artrose, com várias doenças degenerativas de ossos. Então você com certeza será abençoado se você continuar assistindo o programa. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer através do nome de Jesus, através do poder de Jesus. Esse homem é um missionário, não é? Que viaja o mundo todo, já foi à Alemanha, já foi em Portugal, já foi 7 vezes na Argentina, conhece muitos países, prega fora e ele tem um testemunho tremendo. Então você com certeza acessa esse programa, tá? Aliás, aí embaixo vai aparecer o nome do pastor Davi Feijoli, e a sua esposa, a missionária Márcia Feijoli, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer pelo poder do nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Voltamos já. Fica na paz. Fica conosco. Amém. Graças a Deus. Voltamos. Deus abençoe a todos. Hoje nós temos aqui um pastor, um homem itinerante, um homem abençoado, um evangelista, no qual Deus tem usado esse homem poderosamente em nossa cidade, no nosso país e países afora, né? Portugal e outros países. Nós vamos falar com o pastor Davi Feijoli, um homem de Deus, evangelista, no qual Deus tem usado poderosamente para curar pessoas com problemas de ossos, né? De osteoporose, de todo tipo de doença que é a especialidade no qual o Espírito Santo usa ele para curar. Ele é casado com a pastora Márcia Feijoli, pai de Davi e Daniel Feijoli, não é? É filho do pastor abençoado que também está atuando há 40 anos na Igreja Batista
e também é um homem que tem usado poderosamente, vou dizer assim, Deus tem usado esse homem poderosamente para fazer a obra do Senhor aqui no Brasil. E eu quero desde já estar entrevistando o nosso querido pastor Davi Feijoli. Que Deus abençoe, pastor Davi Feijoli. Amém. É bem-vindo em nosso programa da Igreja Evangélica Deus é Fiel. E desde já eu quero dar as boas-vindas ao Senhor em nome de todo o povo de Deus, da nossa igreja, da TV Estado. Então, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, pastor Davi. Amém, pastor Cláudio. Eu agradeço a amada audiência de estar assistindo esse programa. Convite também, o vosso convite. Estamos felizes por estarmos aqui. Graças a Deus. E nós chegamos a uma semana aqui em João Pessoa. Tivemos em alguns lugares, algumas igrejas, e tem sido um tempo de salvação, um tempo de milagres, um tempo muito proveitoso na presença do Senhor e também na comunhão com os irmãos. Graças a Deus. Eu tenho visto, pastor Davi, eu acompanhei o senhor em 2 igrejas aqui em João Pessoa, e eu sou até, vamos dizer assim, sou até suspeito por admirar o trabalho que Deus tem na sua vida, né, no seu ministério. Mas assim, eu vi o que Deus usou o Senhor para curar pessoas que ali estavam, né, problemas sérios de coluna, inclusive a minha própria cunhada foi curada pelo Espírito Santo através da sua vida, né? E eu queria saber, pastor, como é que começou o seu ministério? Como foi que o Senhor sentiu essa, vamos dizer assim, chamado do Espírito Santo para atuar nesta área? Porque é uma área específica, né? É uma área que, por exemplo, não é aquele... Porque tem pessoas que oram de vários dons, né? Ora para curar... pessoas que são cegas, pessoas que têm problemas de... Mas o Senhor Deus usa o Senhor exatamente na parte óssea da pessoa. Como é que é isso? Como é que o Senhor podia dizer a gente, vamos dizer assim, eu não quero que o Senhor... Não, sim. Na verdade, a palavra de Deus diz que Jesus, ele curava todo tipo de enfermidades, né? Ele cura todo tipo de enfermidade. E se você ler as Escrituras, diz que ao cair da tarde traziam-lhe acometidos de diversas enfermidades e moléstias. Certo. E ele com a sua palavra curava todos. Mas nós temos visto realmente, assim, mais predominantemente, a cura de colunas e ossos, porque é a parte visível. Certo. Exato. Existem algumas outras enfermidades que são só através de diagnósticos. A minha esposa, por exemplo... Ela ora muito por mulheres e todo o trato feminino. Então, os testemunhos eles acabam demorando um certo tempo para chegar. Nós tivemos vários agora nos últimos dias dentro dessa área. Na graça do Senhor, pela graça do Senhor, nós já vimos pessoas surdas de nascença nas reuniões, o Senhor abrir os ouvidos. É mesmo, pessoas cegas. Maravilha. Olha aí, irmãos. E pessoas também totalmente paralíticas, mas o que realmente tem predominado é essa parte de colunas e ossos. Eu creio, pastor, não quero ser unânime nessa resposta. Não, fica à vontade, pastor. Mas até onde a fé ela é exercitada, porque o pastor que nos influenciou muito positivamente nisso e nos ajudou muito também nessa área de cura, ele era muito usado na parte de ossos, pernas crescendo. Então a gente ficou ali, a gente acabou recebendo essa unção, essa influência. Talvez se tivéssemos andado com o T.L. Osborne, veríamos paralíticos andando, ou com a Allen, que foi do tempo da Voz da Cura, há décadas passadas, eram muitas pessoas surdas. Na verdade, se houver tempo e nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, ele vai aumentando e vira uma bola de neve, digamos assim, e começa a acontecer um monte de coisa. Mas até devido ao tempo restrito, nós temos ido nessa direção da coluna dos ossos. Impressionante, pastor. Sim. Eu estou lhe cortando proposital, não pode, para a gente poder, vamos dizer assim, esmiuçar mais o assunto. Eu tive a oportunidade, como eu falei no início da nossa conversa, eu vi pessoas sendo curadas, impressionante. Eu vi pessoas que elas envergavam ao ponto de, se você mandar a pessoa fazer aquilo ali, vamos dizer assim, no estado normal, você diz que a pessoa não faz. Então a pessoa, como eu estava no culto sexta-feira com o senhor e vi a pessoa colocando a mão lá na ponta dos pés, fez
eu fiquei impressionado. Sim, pastor. E eu fiquei pensando, digo, meu Deus, como é maravilhoso ver a atuação do Espírito Santo através da sua vida. Por quê? Porque, pastor, o que eu quis trazer o senhor para o programa? Porque nós temos hoje, infelizmente, uma gama de igrejas, e aí eu não vou citar nomes porque os nossos telespectadores sabem muito bem, né? Igrejas que vivem, não é, de algumas doutrinas, e aí você vai, muitas doutrinas estranhas, mas a gente vê que no seu caso não, a gente vê que o Espírito Santo ali, pessoa que está doente, como foi o caso da minha própria cunhada, não é? Eu falo não, porque eu sei que ela não vai fazer nenhuma objeção em falar. Ela estava vindo, fazendo várias fisioterapias, não é? No braço, o braço dela inchado, ela tomando medicação. E naquele dia, na sexta-feira passada, eu pude ver ali a manifestação da glória de Deus, né? E ela fazia aquele movimento. Aleluia. Eu disse, meu Deus, vai arrancar o braço dela, pastor. Mas assim, e eu fiquei muito assim, apaixonado, porque eu sou verdadeiramente apaixonado pelas coisas de Deus, né? Quando a gente tem, porque olha, eu acho que o dom que a gente deve procurar, em primeiro lugar, o dom do amor, amar, sim, né? É verdade. O amor está sobre todos os dons, mas também discernir, saber se realmente aquilo ali é de Deus, porque quando a igreja, como eu falei, a igreja hoje em dia, e tem muitas igrejas, todo tipo de vamos dizer assim, manifestação vamos dizer assim, de dons, entre aspas, mas quando você vê um dom como aquele que o Senhor tem, de Deus lhe usando para pegar uma pessoa que estava ali, né, e instantaneamente ser curada, é impressionante. Eu fiquei muito, muito tocado com aquilo tudo que eu vi. E eu tenho certeza que o Senhor será muito usado por Deus. Eu estava lendo a respeito do Senhor e vi que o seu ministério parece que começou no ano de 1998, foi isso? Na verdade, em 1998, eu comecei a ver visivelmente as manifestações do poder de Deus que saíram dos livros de avivamento, e eu comecei a ver. E na época eu namorava a Márcia, e eu fui num retiro que eu vi coisas que nunca tinha visto. Olha. Vi pessoas sendo cheias do Espírito Santo, como está lá em Atos 2:12, quando veio o poder no dia de Pentecoste, as pessoas não entenderam o que aconteceu e apontaram dizendo, eles beberam demais, eles estão cheios de vinho. Exato. Eles estão cheios de vinho novo. Exato. Certamente eles viam alguma manifestação visível, talvez eles estavam cambaleando, falando em línguas, eu não sei, mas para pensar que estavam bêbados é porque haviam sinais visíveis. Tanto que na Argentina, no avivamento, nos anos 90, os táxis faziam fila na porta da igreja em Buenos Aires, porque as pessoas não conseguiam sair da igreja andando normal, mas eram literalmente carregadas, cheias do Espírito Santo, profetizando, rindo, um óleo da alegria, a alegria do Senhor, fruto do Espírito manifestando em risos de alegria. Então eu vi isso a primeira vez em 98, nunca, não ministrávamos ainda, não pregávamos ainda a palavra de Deus no formato de ministério, de um púlpito. Não tinha aquele ministério ainda, né? Mas começou realmente ali, e de lá para cá nós temos nos alegrado no Senhor de ver essa forma tão tremenda. E recentemente tiveram médicos na reunião. Constataram. Amigos nossos sempre vão. Inclusive médicos são curados. E nós agradecemos a Deus pela ciência médica, né? Quem ousaria dizer que a anestesia não é um filamento do conhecimento de Deus, as vacinas? Mas nós estamos falando aqui do sobrenatural, das coisas do Espírito. Mas o que me chamou a atenção, pastor, é que eles foram 3 médicos, um casal e um outro, cheios do Espírito Santo, servos de Deus, e ninguém sabia que eles eram médicos, e ele mediu lá a coluna, depois ele até falou que ia me ensinar como é que você vê lá a diferença, mas o que chamou a atenção é que o pastor presidente de uma pequena igreja, na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, ele sentou na cadeira, e a perna dele era mais curta, tinha um problema na coluna. Desvio, né? Aí eu perguntei o Daniel, né, que era um deles, eu falei, Daniel, tem como isso aqui chegar no lugar? Aí ele falou, não. Eu perguntei o outro, Marco, tem como chegar? Não. Eram médicos? Médicos. Certo. Médicos veteranos, oncologista, cabeça em pescoço. Tudo. Mas o que eu quero, um ponto focal que eu quero falar nessa entrevista,
eles ficaram olhando para mim, como esperando que eu fosse ali e orasse. E eu falei, olha, pelo poder do Espírito Santo tem como chegar. E eu me afastei. E eu falei, vocês vão orar. Vocês dois têm o Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo. E eu lembro que eu falei, fale ao monte, ordene que os ossos se ajustem. Resumindo a história, aquela perna cresceu na mão deles. Chegou no lugar na mão deles e a dor saiu e eles ficaram maravilhados e Jesus foi glorificado. Então, agora o senhor falou um ponto que eu ia exatamente tocar. Foi o que mais me chamou a atenção, na verdade, durante os 2 dias que eu tive acompanhando o senhor. Um é que eu vi que o senhor não precisa nem tocar na pessoa. Por quê? Para que não haja aquela velha suspeita. Porque tem pessoas que dizem, rapaz, será que o pastor não está puxando a perna, não está fazendo um movimento ali? Está empurrando a pessoa. Está empurrando e tal. Aí eu digo, não, mas particularmente, eu vou abrir um jogo para o senhor aqui. Eu digo, rapaz, espera aí, deixa eu... Eu sou muito desconfiado, né, pastor? Aí eu digo, não, mas como eu já conhecia vamos dizer assim, sua história, entre aspas, porque eu já sabia do seu ministério, mas não tinha o prazer ainda de ter conhecido pessoalmente. E aí eu fiquei pensando, digo, meu Deus, mas aí naquele dia da cura da minha cunhada, da Cláudia, aí eu digo, rapaz, olha só, ele nem toca na pessoa. É como se o senhor estivesse ali, o senhor faz um movimento lá e aquela pessoa está sendo tocada como se numa força espiritual tão poderosa ali que não, é como se estivesse tocando fisicamente, né, na pessoa, mas não toca. Então aquilo ali me chamou muita atenção. Eu vi realmente uma manifestação tremenda do poder de Deus, pastor Feijó. E eu fico muito feliz que Deus lhe concebe nessa, né, vamos dizer assim, nessa estrutura espiritual que o senhor tem, de Deus estar lhe usando com poder. Porque na verdade, esses últimos dias que da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, pouco se vê sobre essas manifestações. É verdade, pastor. O senhor me falou que é neto de pastor, não é isso? Sim, na verdade, até a minha bisavó, né, ela já era citada em atas da fundação da Igreja Batista lá na região nossa, lá de Xerém, Duque de Caxias. Meu avô também foi um dos pioneiros na Assembleia de Deus no Brasil, pregador. O meu pai, ele está no ministério já vai com 40 anos atuante. Igreja Batista. Sim, ele é citado em livros da história dos batistas fluminenses. Então existe toda uma linhagem aí de servos de Deus. O pastor não caiu de paraquedas, realmente tem. Agora, sobre o que o prezado pastor falou, Jesus falou que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos, né? Então é bíblico impormos as mãos e é a oração bíblica. E em Atos 5 diz que levavam leitos e macas nas ruas para que ao passar Pedro, ao menos a sombra de Pedro passava... Na verdade não era a sombra de Pedro, mas era o poder que estava sobre Pedro, do Espírito Santo que estava em Pedro, e está na tua vida, está na minha vida, está aqui agora. Então isso é motivo de muita alegria. Agora, teve uma igreja lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que uma irmã tinha um problema 4 anos a nível das vértebras lombares, e nós falamos o seguinte: irmãos, eu estou cansado dos homens aparecerem. Eu estou cansado dos homens aparecerem, pastor. E eu falei o seguinte: eu quero que o Espírito Santo tenha proeminência, que ele apareça, no sentido de ele agir, né? Certo. E eu falei, e eu entreguei o microfone, e havia uma mesa com um pedido de oração e algo, entreguei o microfone e eu saí, literalmente. Fui lá para fora da igreja e tinha uma rua, era uma porta lateral, uma rua local de chão assim. Eu atravessei a rua, fiquei ali 1 minuto, 2, propositalmente. E ela com a mão levantada lá naquela plataforma. Irmãos, todos viram quando o Senhor começou a fazer esse movimento, e ela caiu no chão debaixo do poder de Deus. Então há pessoas que são resistentes a cair no chão debaixo do poder. Você precisa ler o livro de Atos, porque quando Pedro estava lá preparando a comida após o jejum e ele viu um lençol com animais que ele considerava imundo, a voz do Senhor veio sobre ele: levanta, mata e come. E a palavra diz que sobrevindo-lhe um êxtase, uma perda de sentidos. Às vezes o Senhor precisa desligar e ministrar. A palavra diz que Ele nos fará repousar em pastos verdejantes. Jesus também, quando apareceu para Paulo no livro de Atos,
houve também um êxtase espiritual. Eu quero ver quando o Senhor começar a colar pessoas no teto, aí que as pessoas vão ficar assustadas. Mas é apenas uma brincadeira, irmãos. Eu também me assustaria, né? Pastor, porque é aquilo, é o que eu estou dizendo aqui, eu fico muito feliz quando eu vejo a manifestação pura, genuína do Espírito Santo, não é? É aquilo, nós estamos cansados de ver o povo de Deus, né, no modo geral, não vou citar igrejas aqui, como eu falei, sendo, vamos dizer assim, sendo ludibriado, sendo enganado. Então, quando você vê o mover leal, legítimo, verdadeiro, a gente fica assim, ao ponto né? Mas, pastor, mas eu queria saber do senhor, qual foi dessas curas, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer, que mais lhe impressionou, lhe impactou ao ponto de o senhor dizer assim, realmente o Senhor fez isso aí de forma grandiosa? Eu vou te falar, mas só voltando à irmã que tinha 4... Sim, ela caiu no chão debaixo do poder de Deus. E quando voltamos ali, ela levantou completamente curada. E todos viram, foi um testemunho visível do poder de Deus em ação. Agora, sobre as curas, tiveram muitas, mas algumas recentes. Um menino que não tinha esses ossos aqui, dessa região, e ele teve um acidente, era esfarelado. Ele tinha dezenas de pontos e não lembro, não vi ninguém, não. Ele estava no meio lá da igreja, ele foi embora e durante a semana ele foi no banco com o pai dele. Quando ele encostou na mesa do gerente do banco, ele levou um susto, que apareceu ossos aonde não havia ossos. Olha que coisa impressionante. E o pai dele levou ele para tirar os raios-x e imediatamente isso correu por toda aquela região, aquela micro-região. Isso foi no Rio? Isso foi no Rio, em São João do Meriti. Certo. E quando eu voltei nessa igreja, a igreja estava lotada de pessoas para ouvirem a palavra da salvação e arrependimento. E todos os familiares dele falavam, meu Deus, mas ele não tinha osso e agora tem. E também em Seropédica, no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Peniel, uma irmã cega em completa escuridão. Foi a expressão que ela usou. 3 anos em completa escuridão, desenganada por médicos do Rio de Janeiro. Ninguém orou por ela, não foi a nossa grande fé. Nós proclamamos a Cristo e no meio daquele auditório ela começou a gritar no lado esquerdo, já enxergando Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E falando que estava vendo o pastor e abriu-se uma clareira ali de pessoas e o nome do Senhor foi glorificado. Também uma jovem que tinha toxoplasmose, cega de um olho, voltou a enxergar também numa das reuniões. E curas fantásticas, como vimos agora, sábado passado aqui em João Pessoa, uma adolescente que tinha um desvio escoliose desde criança, desde nascença. E ela foi sendo projetada para trás, isso está filmado, e ela literalmente colou a cabeça no chão, e com os pés a cabeça ficou colada no chão, e ela ficou suspensa. Olha, irmãos, eu não sei como acontece isso, mas eu sei que é no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus é real. Pastor, uma das minhas, vou dizer assim, eu tenho uma curiosidade. Eu sei que o senhor me falou que Deus, ele usa nesse ministério fantástico, né? O senhor já esteve nos países, o senhor esteve em Portugal, esteve na Alemanha, foi isso? Se eu não me engano, foi. Sim, nós tivemos 9 vezes na Argentina. E vamos completar esse ano 9 vezes? 9 vezes. Meu Deus, na verdade, nós começamos o ministério na Argentina, eu e Márcia, quando nos casamos no ano de 2000, nós ficamos lá 30 dias, todos os dias ministrando. Eu não ministrava na época, não pregava no formato que nós vemos hoje no púlpito, dentro da igreja, mas éramos numa equipe de intercessão. Eu e ela, nós éramos uma equipe intercessória, orávamos pelas pessoas. Muito bem. E Portugal também eu estive 3 vezes, Alemanha, estivemos em alguns lugares aqui da América do Sul também. Que coisa linda. Pastor, mas aí o senhor me falou agora, eu queria lhe fazer uma pergunta. Quanto à questão de ministério, do seu ministério atuante hoje, o senhor deve ter pessoas que oram, lhe dando cobertura espiritual. Sim. Existe pessoas que agregam oração, que busca estar ali orando pelo seu ministério, não é? O próprio Jesus Cristo pediu oração aos seus discípulos, né? No Monte das Oliveiras, né? No Getsemane. E
O senhor também deve buscar a Deus, porque um dom que o senhor tem, que é forte, né, que a gente vê que é um dom atuante, é um dom muito poderoso, assim, no nome do Senhor Jesus, claro, sim, a honra e a glória dele. Verdade, pastor. Eu vejo que o senhor faz questão, aleluia, sempre de estar sim, passando a glória para o Senhor, que isso é muito importante, porque não existe vaidade no coração do homem quando a glória é para Deus. É verdade. Né? Então o senhor realmente está... Hoje, o senhor tem igreja hoje aberta? Sim, nós não somos pastores local, né? Itinerante. Nós somos evangelista. O evangelista metodista, Igreja Metodista do Quitandinha, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, nosso pastor Ari Guedes, querido pastor Ari Guedes, mandamos um abraço. Deus abençoe, pastor. E ele tem nos acompanhado e tem orado pela nossa vida. E existem também várias outras pessoas, satélites também, que têm orado por nós. Mas hoje as pessoas confundem muito, tudo é pastor. Mas existe uma diferença, né? O título é o que menos importa. Como eu falei, pode chamar de Davi, de irmão Davi, não tem problema. Mas o evangelista, o chamado evangelista, a Bíblia fala que o Senhor colocou na igreja pastores, profetas, apóstolos, evangelistas e mestres. Sim. O evangelista, ele tem justamente essa característica de manifestar sinais e prodígios em lugares aonde não foram alcançados ou em pessoas que nunca viram, porque esses sinais, eles vêm atestar a palavra de Deus, os sinais e as curas, eles vêm confirmar que o evangelho é real e que a palavra de Deus é real. O pastor, ele vai fazer o apacentamento, é o dedo da aliança. Sim. Ele vai tomar café com o membro, ele vai no serviço fúnebre, ele vai no hospital. O evangelista, ele não vai fazer isso. Então, o evangelista, uma das marcas do evangelista é justamente operar sinais e maravilhas. Filipe, o evangelista, no livro de Atos, ele parou Samaria. E a palavra diz que as pessoas ouviam e viam os sinais que eram operados. Porque era visível. Se eles viam, claro, é porque eram visíveis. Estava dizendo. Então hoje nós não somos pastores locais de uma igreja, nós não estamos ali cuidando de pessoas, não somos pastores, somos evangelistas e temos esse passaporte, certo, digamos assim, para poder ir nos lugares, nas vilas, nas comunidades, nas favelas, nos países, aonde o Senhor nos chamar. Onde for necessário, iremos, como Jesus falou, só interrompendo, quando você chegar numa cidade, curai os enfermos, expulsai os demônios, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça vocês receberam, de graça vocês dão. Esse é o modelo, essa é a palavra. Porque é o seguinte, pastor, a fé sem obra, ela é morta. Porque não adianta, eu sou um pastor, né, mas eu não faço nada no reino dos céus. Então, o que adianta eu ser pastor, ter um título, se eu não projeto bênçãos para o reino espiritual, se eu não consigo executar o ministério que me foi dado, né? E outra coisa que eu quero lhe perguntar, quanto à sua igreja, o senhor falou que é metodista, né? A igreja metodista... Metodista do Brasil. Do Brasil. Sim. Ela é uma igreja, quer dizer, pelo nome a gente sabe que é uma igreja tradicional, sim ou não? Sim. E como é que fica a questão da igreja tradicional, metodista, com essas manifestações com relação aos dons espirituais que o Senhor, que Deus lhe usa, né? Jesus Cristo tem lhe usado. Como é que ficou essa questão? A igreja apoia, vocês trabalham de comum acordo? Sim. Olha, vamos voltar alguns anos atrás, vários anos lá atrás. As maiores reuniões de avivamento que eu pude presenciar na minha vida, sim, foram em igrejas metodistas, isso lá no ano de 2002, 2003, e eu posso citar uma dessas igrejas, e na época eu fui só para participar, fui para receber. E meia-noite, ninguém saía de dentro da igreja, as pessoas, igual no dia de Pentecoste, a ponto da própria polícia local chegar e também pedir oração e um avivamento. Coisa linda. Então, hoje em dia, pastor, a palavra diz que o vento do Espírito, ele sopra onde quer. Então, muitos lugares que às vezes tem algum rótulo, mas não traduz a verdadeira identidade
espiritual e o verdadeiro gráfico e termômetro espiritual. Então eu creio que Deus está levantando de todos os lugares uma geração que a cada dia vai corresponder mais uma unção, e Deus já está preparando a nova geração que vai mais longe do que você e eu fomos. Eles vão mais longe, mais alto, mais profundo. Então, na nossa igreja não há nenhuma barreira, na minha igreja, do qual eu sou membro, não há nenhuma barreira, pelo contrário, a fundação dessa igreja, desde lá de trás, era uma reunião de cura que havia à tarde, uma reunião poderosíssima, algumas décadas atrás, que realmente foi um marco assim para aquela cidade, né, para a cidade de Petrópolis. Então, respondendo à pergunta, não há nenhum tipo de restrição ou limitação em relação a isso. Muito bem. Pastor, vou voltar àquela pergunta que eu fiz no início e ficou sem resposta até agora. O senhor não me respondeu, porque também eu lhe atrapalhei. Fiz uma pergunta em cima do que o senhor estava me falando. A questão assim, houve uma manifestação de um dom, ou aliás, de um milagre que lhe impactou. O senhor não me respondeu não, né? Sim, eu respondi. Foi uma menina cega de um olho, uma outra irmã que estava há 3 anos cega, o menino do osso, do osso, é verdade. que esfarelou, e muitas outras coisas. Não tem como registrarmos mais em vídeos. Nós tivemos uma reunião agora, há uns dias atrás, em Ubatuba, São Paulo, há uns 10 dias atrás, que eu falei para o irmão, irmão, pode parar de filmar, chega, não tem como mais, não tem como editar mais o que nós vimos numa reunião, porque não é uma cura, são curas simultâneas. O que a gente às vezes vê no vídeo, está acontecendo em vários outros lugares, aqui e ali. Às vezes pessoas lá atrás do auditório, que nem sequer são mencionadas, elas começam a mover no local exato. Se é o cóccix gira, a pessoa cai até no chão, sem ninguém tocar. Se é o ombro, a roupa pula sozinha. Então eu creio que nós estamos vivendo um avivamento tremendo, poderoso, e eu creio que são as últimas chuvas do Espírito Santo, a profecia de Joel sendo cumprida, que ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Eu queria lhe fazer, a gente vai entrando já, estamos na reta final da nossa entrevista, mas eu queria lhe fazer uma pergunta, que isso aí eu não vou deixar de perguntar. A sua esposa, a pastora, a pastora Márcia? Evangelista Márcia, missionária. Márcia. Qual a importância dela no seu ministério? Como é que o senhor conseguiu conotar hoje? Vamos dizer assim, eu vi, né? Eu tive a graça, vamos dizer assim, o prazer de ver vocês fazendo lá, né, o Espírito Santo usando vocês poderosamente, e vi a pastora, a missionária, a evangelista Márcia, ela orando por algumas mulheres e algumas mulheres sendo curadas, eu creio, né? E vi que lá houve algumas curas. Qual é a conotação que o senhor dá? Qual é a importância que o senhor dá como mulher? Como esposa eu nem digo nada, porque eu sei que com certeza ela é uma bênção na sua vida. Mas eu digo assim, como dizer assim, parceira de ministério, ombro a ombro, como é que fica essa questão do seu viajar? Tem filhos, tem o Davi, né? Tem o Davi e tem o Daniel, né? Davi e o Daniel. Qual a idade dos dois? 12 e 13. 12 e 13. Ei, rapaz, então, pré-adolescente, né? Na adolescência. E como é que fica essa questão, pastor? Como é que é a mulher, fora de casa, os filhos? Como é que o senhor consegue administrar toda essa dinâmica? Porque existe o lado da escola, dos filhos, né? Como é que fica isso, pastor? É muito simples. Na verdade, pastor, eu também não viajo tanto assim. E nós sempre viajamos juntos. Em família. É muito difícil. Então, por exemplo, eles já foram na Argentina 2 vezes, São Paulo várias vezes, aqui em João Pessoa vieram 2 vezes. Outras viagens regionalizadas. Certo. Eu às vezes pego um feriadão para poder aproveitar isso, e só quando não dá mesmo, aí eu vou sozinho 2 dias, 3, enfim, minha esposa tem ido comigo, porque nós entendemos de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua família, não investir na sua família. Então, nós não temos medido esforços para poder estarmos juntos ali. Então, ele já tem crescido nessa atmosfera de milagres. Esse janeiro agora, eles ficaram 23 dias aqui, eles abriram mão das férias dele lá no Rio de Janeiro, ficaram nesse lugar maravilhoso aqui de João Pessoa, Cabedelo, Coqueirinho,
e nós temos investido para isso. Em janeiro do ano passado ficamos 30 dias todos juntos aqui. Olha, rapaz, e que maravilha. quando eu visualizo um feriadão no calendário, eu já, poxa, vamos para Campinas, ou vamos para Joinville, ou vamos para Porto Alegre, ou vamos para algum outro lugar, para poder justamente fazer esse balanceamento tão importante. Agora o senhor me respondeu com relação à administração familiar. Sim. Agora eu quero saber, como esposa de ministério, porque é o seguinte, pastor, por que eu estou dizendo isso? Eu sou totalmente, e aí eu vou falar para os pastores que estão me ouvindo agora. Você que está me ouvindo, seja qual for a tua denominação, e aí eu não quero te julgar nada, apenas eu acho o seguinte: eu não consigo compreender, eu não consigo entender, pastor Davi, um ministério de um pastor que deixa a esposa em casa e viaja 6 meses, 1 ano, não sei quanto tempo, abandona a família em casa e vai, porque Deus me mandou, Deus me mandou. Quem sou eu para dizer que Deus não lhe mandou? Por isso que eu fiz essa pergunta, eu quis saber agora do senhor. Vamos chegar nela. Sim. Agora você vai me responder, porque eu acho muito importante isso. Eu acho que o pastor, ele tem que cuidar da casa dele, né? Eu sempre converso isso com a pastora Darnelli, minha esposa. Porque assim, quando a gente não consegue administrar o lar, como é que a gente vai conseguir ajudar outros lares? É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, o senhor está já desde agora com a resposta. Tem uma parte na Bíblia que fala que aonde quer que repousares, né? Sim. Ali eu repousarei. É verdade. E, na verdade, tudo que está acontecendo hoje é graças ao casamento que o Senhor me deu, graças à minha esposa. Ela já estava anos-luz à frente, e ela poderia até falar aqui, ela está aqui no estúdio. Muito bem. Ela, na verdade, acreditava mais do que eu próprio, porque quando nós nos casamos, nos primeiros dias, ela falava assim: olha, nós vamos às nações. Se hoje nós estamos ministrando e pregando, é graças à minha esposa. Então vou falar o seguinte: eu queria chamar a nossa querida, a evangelista, mulher de Deus, né? Pastora. É pastora, por que não é pastora? É porque não tem um título de pastora, é porque é uma mulher que cuida das ovelhas junto com o senhor. Entra aqui, pastora, senta aqui conosco. Mas eu tenho que complementar algo aqui que vai abençoar vidas aqui. Muito bem. Numa quarta-feira, agosto de 2004, o nosso pastor me escalou para pregar lá na Metodista. Eu falei: meu Deus, o que eu vou pregar? 40 minutos, como é que eu vou falar? Certo. E eu comecei a fazer vários rabiscos de sermões e esboçando algo, e não fluía. E eu falei para minha esposa, eu falei: meu Deus, e agora? Aí veio a chave de sabedoria através dela. Certo. Ela falou: fale aquilo que está forte dentro do seu coração. Aquilo que está forte dentro de você é o que você vai falar. E eu falei: meu Deus, o que está forte? É a unção, é cura. Eu gostava desses assuntos do avivamento, e aquilo ali foi uma chave. Então, por isso que eu falei no início, que se hoje estamos aqui, é porque estamos caminhando juntos, caminhando no mesmo espírito, na mesma unanimidade. Verdade. E Deus a glória de Deus vai se manifestando mais e mais até ser dia perfeito na presença do Senhor. Gostaria muito de agradecer assim, a presença de vocês, vir ao nosso estúdio e dizer que é uma alegria, uma satisfação de tê-la conosco, como mulher de Deus, como evangelista, e falar um pouco sobre o seu ministério com ele, já que ele falou, mas eu também queria ouvir da senhora. Fique à vontade. Eu quero agradecer também essa oportunidade, né, de estarmos aqui. E verdadeiramente, quando nós ainda namorávamos, eu recebi Jesus quando eu tinha 8 anos de idade, e meu marido também veio de um lar cristão. E quando a gente namora com um propósito, né? Exato. O propósito é glorificar a Deus através da nossa família. E eu sempre tive uma convicção muito grande que Deus ia nos usar, e que nós não sabíamos como Deus ia fazer isso, mas sabia que Deus ia nos usar para a glória e para a honra do nome dele. E quando Deus começou a usar o meu esposo nessa área de cura divina, e foi nos levando de igreja em igreja, como ele também já havia nos falado que faria, e ele foi trazendo forma, eu vi muita necessidade das mulheres, porque o que acontece? As mulheres, nos problemas que têm de saúde, ficam muitas vezes constrangidas de receber a oração de um pastor. E o Espírito Santo foi tocando no meu coração para que eu orasse pelas mulheres. E eu comecei a orar crendo, comecei a ver esposas também de ministros de Deus que oravam por cura,
que elas também impunham as mãos, e eu comecei a orar por questões de útero, ovário, mulheres que não podiam engravidar, que tinham miomas e outros problemas. E como é em nome de Jesus, no poder e na autoridade do Espírito Santo, nós começamos a ver os resultados e começamos a ver os testemunhos também. Então ontem mesmo eu estava numa igreja e a esposa do pastor foi curada, a jovem do louvor foi curada. Numa outra igreja agora que nós tivemos, a jovem que não podia engravidar, a esposa do pastor trouxe, ela já estava grávida. Uma senhora que estava com um mioma de 19 centímetros, já com a cirurgia marcada, ela recebeu a oração na quinta-feira e a cirurgia seria na terça no hospital público. Quando ela chegou lá, aquele mioma de 19 centímetros tinha se transformado num caroço de arroz, já não estava mais no útero, estava fora, e ela não precisou mais fazer a cirurgia. Então são muitos os testemunhos que nós vamos vendo. E claro que eu tenho muita alegria de estar ao lado do meu esposo, ele pregando, a gente intercedendo, toda a família. Mas é muito bom também a gente se colocar não somente como uma pessoa que está ao lado, mas alguém que também coloca a mão no arado e vê o Senhor atuando, porque Deus quer usar cada um de nós, todos aqueles que se dispõem, o Senhor vai usar com certeza, em ministérios específicos, mas Deus precisa de corações dispostos a fazer a vontade dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e o nosso Deus, ele é um Deus simples, né? Não é complicado servir ao Senhor, não é complicado, basta a gente crer e, conforme Jesus falou, em meu nome. Amém, querido? Amém. Eu agradeço. Amém. Coisa linda, tá vendo aí, irmãos? Então é isso, assim nós vamos terminando. Não é? Eu quero agradecer ao pastor Davi Fejoli. Amém. Coisa linda o seu testemunho. Você pode acessar depois lá o site www.curadivina.com.br e nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, procura Davi Fejoli, Feijó, lembra do regente Feijó? É. Não é meu parente, mas Fejoli, Feijó-L-I, Fejoli, porque lá você vai ver tudo que nós falamos aqui, tem vídeos que irão abençoar a tua vida. E você creia no poder do nome de Jesus. Eu finalizo dizendo isso. Quando Pedro e João oraram pelo paralítico, ministraram a ele, o versículo seguinte diz: a fé no nome de Jesus restaurou aquele ali, saúde perfeita na presença de todos. A fé no nome de Jesus apenas. Creia e receba o teu milagre. Amém. Então, missionária, também suas considerações finais. Pode se dirigir às suas ovelhinhas também, né? As pessoas que vão, com certeza, já estão lhe amando e vão continuar amando as suas ovelhas lá do Rio de Janeiro. Muita gente que vai estar lhe assistindo, com certeza. Então, como eu havia dito, né? Eu falei que Deus é simples. Simples na maneira de se relacionar com o homem. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu creio que o poder do Espírito Santo, que está aqui nessa sala, Aleluia. que está nas Glória nossas vidas, é poderoso para atingir a sua vida. Amém, aí, Jesus. agora. Amém, Jesus. E receba em nome de Jesus. Coloque a mão na sua enfermidade e em nome de Jesus diga: eu creio. E repreenda essa enfermidade crendo. Porque nós cremos também que o poder do Espírito Santo vai tocar você aí na sua casa. Cremos não somente em cura divina, mas como um Deus que age em todas as nossas áreas das nossas vidas, nas circunstâncias, por mais difíceis que elas nos pareçam. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele com certeza fará o impossível. E procure, se você não tem o hábito de ir numa igreja evangélica, vá numa igreja, procure estar ali, porque ali estarão pessoas que vão te ajudar, te fortalecer, te dar uma palavra. E assim eu finalizo, crendo que o Deus que está aqui, nesse momento, nessa entrevista, nos ajudando, porque a Bíblia diz que Ele nos ajuda tanto a querer quanto a efetuar. Ele também está aí ao seu lado para te ajudar em tudo aquilo que você necessita.